Aposentadoria Rural em 2024. Quem tem direito a esse benefício? Olá, eu sou Juliana Argola, advogada previdenciarista, e vim esclarecer por meio deste vídeo quem tem direito a receber a aposentadoria rural. Bom, a aposentadoria rural é um benefício concedido no valor de um salário mínimo às pessoas que trabalham na agricultura familiar. Falamos muito em trabalhadores rurais, mas dentro de trabalhadores rurais tem as subespécies, e a que a gente está falando aqui nesse momento é a do segurado especial. O que é o segurado especial? O segurado especial é aquele trabalhador, aquela trabalhadora que trabalha em casa, que tem seu pedacinho de terra e planta, e daquilo que planta é o que tira a sua subsistência, que tira a sua sobrevivência. Estamos falando de pessoas, na minha região, por exemplo, pessoas que são pessoas carentes, que vivem da agricultura, da plantação, mandioca, aipim, milho, feijão, faz a farinha e aí vai tirando o seu sustento. Esses trabalhadores rurais, eles se aposentam mais cedo do que os trabalhadores urbanos. Então, o rural, a mulher se aposenta aos 55 anos e o homem aos 60 anos. Esse tempo é reduzido justamente pela condição que eles são expostos ao longo dos anos, a situação de exposição ao sol, bem como as dificuldades que eles enfrentam em toda a sua labuta, E além dessa idade, eles têm que contribuir 15 anos. A gente fala 180 contribuições, que se a gente converter em anos, dá 15 anos de comprovação na atividade rural. Então, quem são esses trabalhadores rurais? Quem são esses segurados especiais? Muitas pessoas acham que é super simples. Nasci na roça e vou me aposentar pela roça. Não, não é assim. Muitas pessoas nascem na roça, migram para a cidade, vão casar, têm suas atividades e quando chega a idade, minha mãe tem roça, vou pegar aquele documento dela e vou conseguir me aposentar. Mas não é dessa forma. Você tem que comprovar que você estava trabalhando na roça, que você trabalhou, tirou a maior parte da sua vida, do seu sustento na roça. E como é que é feita essa comprovação? Os demais trabalhadores, eles devem pagar a sua contribuição do INSS. Então, quem trabalha em loja, em fábrica, tem a carteira assinada, comprova a sua contribuição. Os trabalhadores que trabalham por conta própria, manicure, costureira, cabeleireira, elas também devem pagar a sua contribuição. E esse segurado especial, eles não fazem uma contribuição como os demais trabalhadores fazem. Então, eles devem comprovar por meio de provas que eles realmente trabalham na roça, tiram seu sustento ali, o sustento da sua família, através da plantação. Essa é a regra geral. Então, não é simplesmente ter um documento de terra, ter um pedacinho de terra, pegar um documento emprestado e achar que vai conseguir se aposentar rural. Não. Se você conhece alguém que fez isso, ou você pensa em fazer isso, isso está errado, está fora da lei, pode ter suas consequências no futuro, tá certo? Então, o trabalhador rural, ele deve comprovar essa economia familiar, esse trabalho, esse sustento. O primeiro passo seria através das bases do governo. Então, que bases do governo são essas? Por exemplo, você vai lá, faz seu cadastro no Bolsa Família. Quando você se cadastra no Bolsa Família, eles perguntam quem é seu grupo familiar, você mora com quem? Tem meu companheiro, eu tenho meus filhos, e mora onde? Eu moro povoado tal. Isso aí é uma prova de que você realmente mora na zona rural, que você desenvolve uma atividade rural. Isso é suficiente? Não. Como eu falei, é um conjunto de provas que deve ser apresentado ao INSS quando preenche a idade, quando preenche o tempo. Outro tipo de base do governo é a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Eles têm como fazer essa consulta e ver se você tem esse cadastro. Outra base também é o eleitoral. Quando a gente vai fazer nossa atualização na Justiça Eleitoral, recentemente teve a identificação biométrica na maioria dos municípios brasileiros. Então, quando você comparece ao eleitoral, eles perguntam qual a sua atividade, qual a sua ocupação profissional. E lá provavelmente deve constar trabalhador rural, lavrador, agricultor. No meu caso, eu sou advogada, eu estive lá, fiz a minha identificação biométrica, vai constar a advogada, que foi a atividade que eu me formei, a atividade que eu sou, que eu exerço. Então, os trabalhadores rurais, que a gente espera encontrar essas informações lá. Se tiver outro tipo de informação, homem pedreiro, carpinteiro, eletricista, a gente já sabe que ele não é um segurado especial, ele não está trabalhando na roça. Sempre que eu recebo clientes aqui no meu escritório, que vêm falando, eu sou trabalhador rural, a primeira coisa que eu faço é ir no eleitoral. Abro lá o eleitoral para confirmar se essa pessoa realmente está falando a verdade. Às vezes exerce outras atividades, várias atividades. A gente sabe que não é fácil conseguir sobreviver e muitas vezes, trabalha assim na roça, tem a sua labuta e faz outras atividades. Então, a preponderante que deve prevalecer no sustento da família tem que ser a rural, de preferência que seja só rural mesmo.
Outra forma de identificação, de busca dessas informações são nos cartórios. Então, chega uma senhora que, a senhora é casada? Sou, casei no civil, casou em que ano? Casei lá na década de 80, na década de 90. Pronto, eu vou precisar da sua certidão de casamento. E através da certidão de casamento, a gente faz busca no cartório para ver quando nesse ano que ela casou, sei lá, casou em 85, um exemplo. A gente vai lá, pede a certidão de inteiro teor, que é a busca que é feita no livro, no próprio cartório, e vai constar qual a profissão dela e qual a profissão do marido dela e no ano de 85, quando ela casou. Porque sim, quando a gente vai casar, né, que a gente prepara a documentação, eles perguntam qual a profissão do cônjuge, qual a profissão da cônjuge, e consta lá no livro e aquilo ali não se modifica, fica, né, a não ser que você entre com ação judicial para mudar isso, mas em regra aquela informação ela fica pro resto da vida ali. A mesma coisa quando você tem filhos. Quando você tem filhos, né, geralmente é o pai que vai registrar o filho, ele vai lá no cartório, comparece ao cartório e faz o registro. E aí pergunta qual a profissão do pai da criança, qual a profissão da mãe da criança. E isso é muito importante na hora da pessoa se aposentar por idade rural ou para conseguir outros benefícios rurais, como auxílio-doença, salário-maternidade. Por quê? Porque vai constar lá, no ano 2000 nasceu uma criança, a profissão do pai é lavrador, a profissão da mãe é lavradora. Maravilha, ali é uma prova que naquele ano, 2000, né, aquele pai dele lá naquele cartório registrou e declarou que eles são lavradores, não é uma informação que eles estão trazendo agora. Isso é importante porque muitas pessoas só se preocupam em providenciar a documentação, correr atrás, quando estão na idade de se aposentar ou quando já passaram da idade de se aposentar. Não tem como mudar, eu era lavradora, mas eu coloquei outra profissão porque eu achei bonito. Não, gente, não tem como mudar. Então, a gente faz essas buscas, faz essas pesquisas durante a vida da pessoa e através dessas informações é que a gente comprova junto à Previdência Social que aquela pessoa é trabalhadora rural. Caso não consiga comprovar, né, junto ao INSS, se for negado por qualquer motivo, pode continuar judicialmente, na maioria das vezes, e na Justiça tenta comprovar através de testemunhas e esses documentos, né, que passam a ser validados. Outros documentos também a gente solicita, como declaração escolar dos filhos. Os filhos estudaram o ensino fundamental no colégio da zona rural, no colégio do assentamento. Vai lá, pega uma declaração que consta o endereço, a profissão dos pais, eles vão ter sim essas fichas escolares. Outra informação importante é prontuário de postinho de saúde. Então, prontuário de postinho médico. Faz o acompanhamento naquele postinho lá na zona rural. Pronto, pega lá uma cópia, que também é um documento importante que mostra que você é morador da região, certo? Outras provas também que a gente pode ter é se a pessoa tiver carteira de trabalho, né? Pode acontecer ter algum vínculo na carteira de trabalho, né? Como agricultor, em alguma fábrica ou prestando serviço de qualquer tipo de plantação na região, também é uma boa prova, né? E a gente também consulta tanto a carteira de trabalho para ver se existem vínculos urbanos, como também se a pessoa teve algum outro tipo de contrato. Então acontece por muitas vezes algumas pessoas que trabalham em prefeitura, foi só contrato, não assinaram a carteira, trabalhei 2 anos, trabalhei 3 anos na escola como merendeira, ou então trabalhei na limpeza urbana. Bom, essas informações, apesar de não estar na carteira de trabalho, vão constar sim lá no INSS. A gente puxa o CNIS da pessoa, que aparece todas essas informações e vai estar lá, que ela trabalhou naquele município, que ela teve vínculo de carteira de trabalho, que ela trabalhou em outra cidade, em outro estado, tudo isso a gente puxa pelo CNIS. Então, algumas pessoas acham que é só ter um documento de terra, não é só ter um documento de terra. Eu mesma posso muito bem comprar uma terra, ter um pedacinho de terra, ter uma plantação, e dizer que eu sou trabalhadora rural. Não, eu sou advogada, eu não sou trabalhadora rural, eu sou proprietária daquela terra, eu tenho a posse daquela terra, eu tenho aquela propriedade da terra, mas eu não sou trabalhadora rural. Então a gente tem que tirar da cabeça essa mentalidade de que todo mundo que tem uma terra vai conseguir se aposentar pela roça. Não vai, tem que comprovar que você vive, né, planta naquela terra, vive daquilo ali você tira a sua subsistência, tá certo? Espero que tenha esclarecido algumas informações e qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários.